Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ajudo você, engenheiro e arquiteto, a faturarem ao menos R$ 15 mil com projetos de bombeiro. Eu mostro para você os primeiros passos e te ajudo a esse faturamento. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Baroni. Eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias. Hoje, eu já me aposentei no bombeiro e ajudo vocês aí nessa caminhada, entender um pouquinho mais sobre o mundo de projetos de bombeiro. E hoje, eu separei vários temas aqui para a gente ir conversando. Nós vamos para aquele quadro de perguntas e respostas. O pessoal tem gostado bastante, sempre está mandando algumas perguntas, né? E eu vou aproveitar aqui esse espaço e esse momento para responder essas perguntas com um pouquinho mais de calma, tá? Então, vamos rapidamente aí para as perguntas e para as respostas, né? Todas essas respostas, as perguntas e respostas, elas são previamente selecionadas, todas elas sempre com o intuito de que você entenda um pouco mais sobre projetos de bombeiro, justamente para te ajudar nessa caminhada aí rumo aos R$ 15 mil com projetos de bombeiro, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, a primeira pergunta, né? Você usa algum modelo de projeto ou material para calcular a bomba de incêndio, tá? Então, é uma pergunta muito legal, né? Às vezes eu comento e mostro algum trabalho que eu tô fazendo, isso principalmente no canal do Instagram. Eu sempre tiro as fotos e vou mostrando, mas não dá para entender muito bem. É um pouco corrido lá, né? E na verdade, todo o meu método de trabalho, ele é baseado em modelos pré-prontos, não só para calcular a bomba de incêndio, não só para fazer a isométrica, mas eu uso os modelos para preparar o projeto. Então, quando eu vou iniciar um projeto, o primeiro passo que eu faço é pegar a folha de trabalho, as folhas padrão, colocar um novo desenho dentro da folha padrão para fazer esse projeto, coloco o desenho lá dentro e eu busco algum projeto semelhante, algum projeto parecido, na maioria das vezes um projeto sobre a mesma área. Por exemplo, se eu vou fazer uma escola, eu busco algum projeto de escola que eu tenho feito recentemente. E isso ajuda a ganhar muito tempo, né? Porque não é simplesmente distribuir lá o extintor, a iluminação de emergência, o hidrante. A gente também tem que preparar aquela folha de detalhes, onde você faz a descrição das medidas de proteção e combate a incêndio, do resumo. Então, se eu tenho já uma escola preparada, praticamente tudo aquilo vai estar pronto. Eu pego os símbolos, né, os detalhes, por exemplo, de escada, como tem que ser. Eu não tenho que partir do zero, eu já tenho tudo isso pronto, tá? E aí eu separei aqui, e vou mostrar rapidamente para vocês. Eu deixei separado aqui, isso aqui são alguns dos modelos que eu separei aqui, principalmente da parte de isométrica, tá? Então, para facilitar, para eu não ficar procurando dentro dos projetos, eu separei. Então, por exemplo, eu tenho esse modelo aqui, a isométrica com uma bomba de incêndio apenas, e já com essa posição do reservatório e a bomba saindo aqui à esquerda do reservatório. Ó, aqui a bomba também está saindo à esquerda, mas está um pouquinho diferente. Aqui a bomba já está vindo para frente. Tá vendo? Essa está vindo para frente também. Vamos pegar aqui, ó. Ó, reservatório, provavelmente aqui uma caixa enterrada no chão, tá? Reservatório retangular. Vamos ver, ó. Detalhes de escada pressurizada, quando eu faço um prédio de edifício. Uma isométrica aqui, ó, de um edifício comercial ou residencial, tá vendo? Eu não preciso partir do zero. Eu partindo desse modelo, basicamente eu acerto aqui o detalhe do pé direito, né? O que pode mudar, replico para tudo aqui. E a gente, lógico, acerto aqui deve ser o pavimento térreo, o primeiro subsolo, o segundo subsolo. E claro, a proteção vai ser diferente, mas o grande esqueleto já está pronto. Então, quanto tempo que eu demoraria se eu partisse do zero e quanto tempo que eu demoro se eu já partir de um modelo pré-pronto, né? E assim, ó, tem alguns modelos um pouquinho mais complexos. Isso aqui é uma rede de sprinklers, né? Mas nem todo projeto ele precisa de sprinklers. Então, conforme o projeto que eu for fazer, eu já tenho. Ó, vou pegar uma isométrica um pouco maior. Ó. Por exemplo, essa é uma isométrica de uma indústria que tem um equipamento alto, bastante pontos de hidrante distribuído. Aqui tem um pedacinho da indústria que eles pediram na área administrativa sprinkler. Então, tá vendo ali? Mistura sprinkler, mistura um resfriamento aqui para uma área de
para uma central de GLP. Enfim, são detalhes que me ajudam. Você pega o modelo que eu falei da descrição dos sistemas, do resumo dos sistemas, tá vendo? Já tem o modelo pré-pronto, olha só. Aí tem o modelo de legenda. Basicamente eu uso essa folha e só adapto aqui, ó. Aqui a gente tem uns projetos mais antigos. Hoje as instruções técnicas já são de 2019, né? Então basicamente eu coloco aqui a instrução técnica 11 é saída de emergência, tá vendo? Que é conforme a instrução técnica 11 de 2019. E aí simplesmente adapto aí, se for de um outro estado eu mudo legislação, mudo instruções técnicas. Mas 80%, ó, detalhe que eu tinha comentado, detalhe de escada, detalhe do reservatório, tá vendo? Muitas vezes tem que acertar o diâmetro do reservatório, quando a gente já sabe, né? Então a gente só muda o diâmetro e aí eu acerto a altura. Mas, olha só, que a bomba de incêndio tem saída já para o lado oposto que a gente tinha visto antes. Então vocês concordam comigo que a gente, depois a deixa no comentário, tá vendo? Há um detalhe de central de GLP. Deixa aí no comentário se vocês acham que a gente ganha muito tempo ou não, tá? Aqui já é uma isométrica de uma rede de sprinklers, tá vendo? Então, isso aqui, sem dúvida, facilita muito a gente fazer os projetos de bombeiro, tá? Você partir desses modelos aqui, você ganha muito tempo. E aqui não tem o modelo, você vê que não tem o modelo do projeto. Os modelos do projeto, ó, eu vou ver. Esse computador não é o computador que eu trabalho, tá, gente? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Só um minutinho de paciência. Por exemplo, ó, é o modelo de uma escola. Ó. Uma escola não, essa é uma igreja. Acho que eu não abri ela. Aqui de novo, cliquei errado aqui, ó. Vai ter continuado, continuar. E aí, se eu tiver uma igreja de um tamanho médio, eu pego essa igreja, ó. Tá vendo? Já tem o cálculo das saídas de emergência que eu vou fazer para outra igreja. E aqui são distribuição dos equipamentos, né? Mas aqui, ó, já tem o resumo das medidas de proteção e combate a incêndio, tá vendo? Olha só. Grupo F, ocupação local de reunião de público, divisão F2, que é a igreja, F6 é um salão de festa, essa igreja também tinha um salão de festa. E aí simplesmente já tá pronto, não precisa fazer de novo, entendeu? É muito mais simples. Aqui tem algumas orientações que é para a pessoa que eu mando os projetos. Esse aqui eu fiz o projeto para um engenheiro, né? Mas enfim, aqui está o projeto todo montado. Eu simplesmente pego, olha, aqui eu tenho a planta baixa de um pavimento, a planta baixa de outro. Eu pego a planta baixa do desenho novo, jogo aqui, pego outra planta baixa do desenho novo, jogo os cortes aqui. É lógico, mudo a isométrica, né? Distribuo os equipamentos de novo, mas o esqueleto já está pronto. Isso aqui faz eu fazer um projeto, pelo menos isso que eu tenho prática até. Se eu tivesse que partir do zero com prática, talvez demorasse 3 dias aí para fazer, eu faço em menos de um dia. Então, na verdade, um projeto desse é uma fração de dia aí. Metade de um dia, se o desenho vier bem feito, eu partindo com os modelos, eu faço o projeto. Então, o custo meu de hora trabalhada, ele fica mais baixo. Eu trabalho pouco tempo no projeto. E isso ajuda aí, tá? Então, a ideia era mostrar isso aí para vocês. Estou respondendo a pergunta e a pessoa perguntou se eu uso algum material para calcular bomba de incêndio. Eu vou aproveitar também. Ó. Eu uso, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu uso essa planilha de cálculo. Basicamente, eu coloco aqui, eu alimento apenas alguns dados aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, eu mudo aqui, aí eu coloco o diâmetro do tubo, que vai estar no projeto, comprimento real, esses dados aqui eu levanto na isométrica que eu desenhei, tá? Mas, basicamente, eu não preciso fazer contas complexas, porque já tem a planilha, tá vendo? Alimento aqui de comprimento real, tudo isso aqui, para extrair da isométrica, eu utilizo, basicamente, contas de adição e subtração, mais e menos, tá? Então, basicamente, isso, uso uma planilhazinha para comprimento equivalente e o resto é conta de mais e menos. Faço isso aqui na caneta, rapidinho, levantando
na isométrica, por exemplo, ó, eu pego os dados de uma isométrica, vou pegar uma isométrica qualquer aqui, ó, pego os dados da isométrica, somando o trecho de tubulação e etc, e jogo naquela planilha. Eu utilizo modelos tanto de isométrica e do cálculo hidráulico. Eu já pego uma planilha pré-pronta que me ajuda muito a ganhar velocidade e resolver muito mais rápido um projeto. Eu calculo que com os projetos pré-pronto, quem tem prática ganha e faz num terço do tempo. Quem não tem prática ganha muito mais tempo. Muito, mas infinitamente. Por quê? Se a pessoa não tem prática e já parte de modelos prontos, pega uma isométrica parecida, por exemplo, eu tenho várias isométricas, pega uma isométrica parecida e só adapta aquela isométrica ao invés de partir do zero, além de apresentar um trabalho melhor, um trabalho mais bem feito, a pessoa ganha muito tempo, porque quem não tem prática, talvez esse trabalho que eu demoraria da igreja, por exemplo, se eu partisse do zero, né, só recebesse o desenho do cliente, talvez eu demorasse ali 2 dias, eu faço numa fração de dia, tá? Talvez em 3 horas, 4 horas eu termino um projeto daquele. Quem não tem prática demoraria muito provavelmente uma semana, pouco mais de uma semana trabalhando direto no projeto. Se tiver os modelos pré-pronto, vai ganhar alguns dias de trabalho. Então o ganho é muito maior para quem não tem prática. Para quem tem prática também ganha bastante tempo, tá? Então, respondendo a pergunta aí, sim, eu uso o modelo e o modelo é a base do meu trabalho. Inclusive é a base do treinamento que eu dou sobre projetos de bombeiro. A gente está agora no treinamento, nós vamos entrar na parte prática, e a parte prática é totalmente feita voltado realmente a fazer um projeto. Os alunos, eles recebem lá o desenho, e em cima desse desenho eles locam os equipamentos. As nossas aulas, a partir da última aula, é o foco voltado para realmente aprender a fazer os projetos de bombeiro. E com isso, né, os alunos, eles recebem as plantas baixas e recebem modelos de isométrica, modelos de equipamento, modelo de legenda. Então, assim, ele não precisa desenhar e tirar do nada, ele já parte de modelos pré-pronto, que facilita muito o serviço. Então, eu acho que eu respondi bem a pergunta aí, né? E eu sugiro que, se você quer entrar nesse mundo, parta de modelos, parta de alguém que possa fazer você ganhar tempo, empurrar você aí ganhando tempo, tá? Então vamos lá. Uma outra pergunta aqui, né? Como eu faço para captar clientes nessa área? Essa é uma pergunta que passa tempo, essa pergunta volta, né? Quase todo dia alguém está perguntando como eu faço para captar clientes de projetos de bombeiro. Bom, e aí eu te dou alguns caminhos, né? Eu acho que o caminho principal não, o caminho que você tem que fazer inicialmente, tá? E muito importante também, é divulgar para todo mundo que você conhece. Então, fala pro seu pai, para sua mãe, para seus filhos, né? Para quem tem filho maior, para os colegas de trabalho. Começa a divulgar para todo mundo que está ali no seu contato, né? Deixa muito claro ali no seu status de WhatsApp, começa no seu Instagram, se você tiver canal no YouTube, começa a divulgar que você faz os projetos de bombeiro. Todo mundo que você convive, o mercadinho que você vai, na padaria, divulga, porque ninguém vai adivinhar que você faz os projetos de bombeiro. Começa a falar para os seus clientes que talvez você já trabalhe aí em alguma área de engenharia e de arquitetura, já deixe a sua base de clientes sabendo que agora você presta esse tipo de serviço, e aí dessas pessoas você pode ver que certamente vai partir alguém que vai já precisar ou vai falar que para alguém que você faz projetos de bombeiro. Então a primeira coisa é deixar claro para essas pessoas. Depois faça já uma busca um pouco mais ativa. E aí nas próprias indústrias e comércios, né, se oferecendo, levando cartão, mandando cartão virtual, mandando e-mail ali. Para quem está mais próximo de você aí, que você no comércio da sua cidade, vale a pena você fazer essa busca mais ativa e ir atrás de parcerias, tá? As parcerias são escritórios de contabilidade, tem várias pessoas aí que acertaram nessas parcerias, né? E às vezes o escritório quebra-cabeça, não tem ninguém que consiga prestar um serviço aí de qualidade e atender bem os clientes dele, né? Então, muitas vezes aí nasce alguém que você vai estar resolvendo o problema para o escritório de contabilidade, por exemplo, né? E para ele vai ser legal e para você vai ser legal. E de repente tem gente que tem até parcerias aí, né? Alguns escritórios pedem uma comissão por indicação, enfim. Vale a pena você estudar, analisar, ir atrás de vários escritórios de contabilidade, que ali nascem as empresas, ali que regulariza muitas empresas e às vezes ela controla, né? E ela precisa ter um engenheiro para assinar aí os processos junto ao Corpo de Bombeiros, precisa de alguém que vá lá e oriente a pessoa. E aí também pode nascer algumas carteiras já
com algumas dezenas de clientes aí que você vai ter cliente praticamente todo mês pingando para você. Então, escritórios de contabilidade, escritórios de engenharia também. Os escritórios de engenharia não são tantos clientes, mas eles têm sim. E às vezes eles vão estar responsáveis por projetos, por obras, e eles muitas vezes não, eles subcontratam. Eu faço projetos para diversos escritórios de engenharia. Se for escritório de engenharia que faça obra maior, né? Ele vai ter 1, 2 obras por ano, mas são obras maiores e que necessitam também de regularização no bombeiro, tá? Outro potencial parceiro seriam as administradoras de condomínio. Estava me fugindo o nome. As administradoras de condomínio, muitas vezes tem administradora de condomínio, dependendo do tamanho da cidade aí, que administra 10, 15, 50, administra 100, 200 condomínios, né? Eles sempre estão atrás aí, normalmente pegam 3 orçamentos, então, de repente, aí você consegue também ter uma forma e ter alguém que vai estar te trazendo clientes aí, se você tiver um bom preço, se você souber trabalhar direitinho, vai ter alguém aí que vai estar te trazendo clientes. Então, essas são aí algumas maneiras, e fora essas, o anúncio, né? O anúncio ativo aí, algumas pessoas fazem anúncio no Instagram, outras pessoas fazem anúncio no YouTube, né? Eu mesmo faço anúncio. Então, utilizar essa ferramenta aí você vai conseguir estar trazendo clientes e respondendo, fazendo orçamentos aí, e vai estar pegando clientes. Então, essas são as formas ativas, as formas passivas, né? A forma passiva seria colocar na sua rede social e deixar. A forma ativa, você ir atrás dos parceiros, e forma de você fazer os anúncios, né? Preparar lá uma página e fazer o anúncio e ir atrás dos clientes regionalmente. Aí tem aquele Google Meu Negócio, que ele é feito para um raio de ação que o Google gratuitamente vai anunciar que você presta esse tipo de serviço. Então, essas são as principais ferramentas aí para vocês estarem buscando clientes para você entrar nesse mundo de projetos de bombeiro, né? Porém, o que eu costumo falar, né? É um tripé, o trabalho, e para você buscar renda nos projetos de bombeiro: clientes, conhecimento técnico, que aí seria um outro assunto, né? Mas você estudar e principalmente buscar alguém que possa te orientar em alguma dúvida, porque surgem dezenas de dúvidas aí quando a gente está começando, né? Então, clientes, conhecimento técnico, e transformar esse conhecimento técnico em projetos, em regularizações de fato, né? Então, esse tripé aí que vai fazer com que você, além de ter os clientes e atendê-los bem e trazer regularização, fazer com que eles permaneçam na sua carteira, inclusive te indiquem para você prestar serviços aí, tá bom? Então, foi aí a dica de como eu faço para captar clientes nessa área aí de projetos de bombeiro. Vamos falar agora, vamos achar a próxima pergunta aqui. Para achar a bomba de incêndio, se usa um hidrante mais desfavorável ou a soma de 2 hidrantes? A pessoa acho que provavelmente quis falar aqui para a gente dimensionar uma bomba de incêndio, né? Eu até já tratei numa aula passada, mas é legal a gente sempre estar falando, né, e comentando. Agora, os projetos técnicos simplificados aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eles são até 1.500 metros quadrados. E esses projetos técnicos simplificados nem sequer exigem uma aprovação de um projeto no bombeiro. E aí, para alguns casos, para os acima de 750 metros quadrados, em regra, você precisa ter hidrantes protegendo essa área. E como que você sabe quantos hidrantes? Como você sabe o tamanho da bomba de incêndio? Que foi o que a pessoa perguntou aqui, né? Para responder essa pergunta, sim, você usa a vazão dos 2 hidrantes mais desfavoráveis. Não é o hidrante mais desfavorável, e sim os 2 hidrantes mais desfavoráveis. Isso está escrito lá na norma. E o que mais está escrito na norma, né? A norma fala a pressão mínima no hidrante mais desfavorável. Na verdade, ela fala que ela estabelece que você tem que ter no hidrante mais desfavorável pelo menos X MCA, tanto de metros de coluna d'água, que pode ser 30, pode ser 40 metros de coluna d'água, pode ser 60, dependendo do tipo do sistema. E aí também, dependendo do tipo do sistema, ele muda a vazão, que vai para o sistema tipo 2, que é de 150, até o sistema tipo 5, que é 600 litros em cada um dos hidrantes, dos 2 hidrantes mais desfavoráveis. E a soma dessas vazões que vai ser a quantidade vai determinar a vazão da sua bomba de incêndio. Mas você usa 2 hidrantes, os 2 hidrantes mais desfavoráveis. E aí você tem que fazer o cálculo hidráulico. A norma vai falar, olha, para o hidrante mais desfavorável tem que ter
200 litros por minuto, para o segundo também eu tenho que ter no mínimo essa vazão. É claro que no hidrante, no segundo mais desfavorável, a sua vazão vai ser um pouquinho maior, porque ele está mais perto da bomba de incêndio. Então, se o primeiro teve 200 litros e a bomba está fazendo força para ter 200 litros lá, o hidrante que está mais perto ou numa altura menor em relação à bomba de incêndio, você vai ter uma vazão maior. Então, a vazão da sua bomba de incêndio é a soma desses dois hidrantes e a vazão de cada um deles, né, do mais desfavorável, é determinada pela norma e o segundo hidrante é determinado pelo cálculo hidráulico. E aí você vai vendo a perda de carga no sistema e também determina a força, a pressão que a sua bomba de incêndio tem que ter, tá? Então, basicamente, a resposta para essa pergunta é sim, né? Também a gente encontra aí outros dados que a gente tira lá da norma, né? Então, pressão e vazão é o que a gente precisa para fazer nosso cálculo hidráulico, tá? O tipo do sistema, que é determinado pela pressão e pela vazão. A gente precisa saber o tamanho do reservatório de incêndio, também está lá na norma, tem uma tabela que fala, dependendo da carga incêndio dessa edificação, né, que é a quantidade de material que a gente tem lá, tudo está na norma, está descrito em tabelas, né? É só saber procurar, mas aí nós vamos ter, em princípio, a pressão, a vazão, o tamanho do reservatório, tudo isso está na norma. Diâmetro de tubo, como é que eu sei o diâmetro do tubo que eu vou usar na minha tubulação? Depois que você tem um pouquinho de prática, que você já fez alguns projetos, começa a ficar um pouco mais claro. Mas a norma determina que para os riscos e de forma geral, você tem que usar uma tubulação de no mínimo 2,5 polegadas, que seriam 65 milímetros, tá? De diâmetro ali externo, 63 em diâmetro interno. 2,5 polegadas é o mais comum, tá? Então, que tubo que eu uso? Pelo menos 2,5 polegadas. Para os riscos leves, pode-se usar até de 2 polegadas, tá? Que seria um tubo de 50 milímetros. Porém, a norma também determina que você tem uma velocidade máxima da água dentro dos trechos, né? E ela fala que essa velocidade não pode passar de 5 metros por segundo, tá? O que é a velocidade da água? É a quantidade de água que passa por uma seção do tubo num determinado espaço de tempo, tá? E a norma fala que não pode passar de 5 metros por segundo. E tudo isso daí, aquela planilha que eu mostrei no começo da aula para vocês, a planilha já mostra, ela já dá essa velocidade da água. A fórmula já foi colocada dentro da planilha para facilitar a vida de quem estiver fazendo o projeto. E aí, a gente já tem uma noção que sabe, eu sei que num sistema tipo 3, que exige uma vazão de 200 litros por minuto no hidrante mais desfavorável, que vai nos dar uma vazão aí de 410, 420, 430 litros por minuto, dependendo do cálculo hidráulico. Eu sei que para esse tipo de sistema, o ideal é essa tubulação de 2,5 polegadas. Agora, quando eu tenho um risco mais alto, a velocidade dentro do tubo, ou se o trecho é muito grande, por exemplo, eu tenho muitos pontos de hidrante, acaba dando aquele monte de tubo, às vezes isso me obriga a ter um diâmetro um pouco maior, tá? E aí eu sei que esse diâmetro tem que ser maior por conta da velocidade, e a minha bomba de incêndio ela vai ficando com a pressão dela, tem que ser muito grande. E como que eu faço para diminuir a pressão da bomba de incêndio? Eu aumento o diâmetro do tubo e aí diminui o tamanho da minha bomba de incêndio. Então tudo isso está ligado à interpretação desse projeto e ter a ferramenta de trabalho que é a planilha. É lógico, também alguém que possa te dar dica, né? Porque algumas sacadas ali você vai saber, puxa, aqui é melhor eu estar usando um tubo de 3 polegadas do que de 2,5, apesar de eu poder usar uma de 2,5, mas a minha bomba de incêndio vai ficar muito grande, vai exigir uma potência muito grande, e o cara vai acabar tendo que pôr um transformador, porque eu deixei um tubo muito fino. Então, essas sacadas a gente consegue ir pegando com o tempo, né? Mas a gente extrai tudo isso do cálculo hidráulico. O nosso cálculo hidráulico, da planilha do cálculo hidráulico, ela já vai falar a velocidade ela vai falar para você a velocidade da água naquele trecho. Então, como eu falei, entre a bomba de incêndio e o hidrante não pode passar de 5 metros por segundo. E entre a bomba de incêndio e o reservatório, que é aquele trecho menorzinho, imagina o reservatório, sai um tubo, vai até a bomba de incêndio. Ali a velocidade não pode ser maior do que 3 metros por segundo. E ali, lógico, é um trecho menor, às vezes você tem todo o tubo de 2,5 e naquele trecho você tem que pôr um tubo maior, de 3 polegadas, por exemplo. Depende do sistema, às vezes você usa diâmetros até maiores, né? Você pode usar diâmetros diâmetros diferentes em trechos diferentes. Então, às vezes você tem um diâmetro menor, mais longe da bomba de incêndio, e vai chegando mais perto, você coloca um diâmetro maior
Mas isso aí é um pouco de experiência e principalmente o que vai determinar para nós é a velocidade dentro do tubo, 5 metros por segundo, a partir da bomba de incêndio, entre bomba e reservatório, 3 metros por segundo aí de velocidade. Então, o sistema de hidrantes, todos esses dados vão ser tirados de dentro da própria legislação. Aqui em São Paulo, a Instrução Técnica 22, e nos outros estados, a maioria é idêntico à norma do estado de São Paulo, é uma cópia, né? Foi copiado e eu acho que tem que ser copiado mesmo, né? Porque os fenômenos químicos e físicos são iguais aí no Brasil ou no mundo todo, né? Então não adiantaria ter norma diferente, né? O cálculo é um padrão para ser feito, a velocidade, quantidade de água para se apagar um incêndio. Então, nos outros estados, às vezes não é Instrução Técnica 22, às vezes mudou o número, às vezes não chama de Instrução Técnica, chama de NTR, né? Mas o que está escrito lá dentro e a forma de se fazer o cálculo, ela é exatamente igual. Os nossos sistemas, então, são baseados, a gente determina o diâmetro do tubo de acordo com a velocidade, tá? Tamanho do reservatório é determinado pela instrução técnica. A velocidade da água máxima está lá dentro da instrução técnica. O diâmetro do tubo, como eu já falei, vai depender da velocidade. Tamanho do reservatório também vai estar por lá. Então, o sistema todo, a gente pega alguns dados da norma e aplica no nosso caso real para determinar tamanho de reservatório, diâmetro de tubo, tamanho que vai ficar essa bomba de incêndio é baseado no que está na norma e no cálculo hidráulico. Então, dá para a gente ter uma ideia aí do que é necessário para a gente estar dimensionando o sistema de hidrantes, tá? Eu tenho algumas aulas que eu já falei um pouco mais, mas eu gosto muito do assunto e é muito interessante. E é muito importante você saber um pouquinho mais sobre esses dados técnicos do sistema de hidrantes, porque você vai conseguir passar segurança para o seu cliente, você vai conseguir pegar mais trabalho, você vai conseguir entrar nesse mundo a hora que você souber pelo menos discutir, tirar as principais dúvidas do seu cliente, que podem ser dúvidas suas. Então, por isso eu sempre estou falando, porque isso te ajuda a chegar naquele faturamento sempre sonhado de pelo menos R$15.000 com projetos de bombeiro, tá? Não vou me estender mais, nós vamos falando aí sobre outros assuntos, mas vamos deixando para outros vídeos e a ideia é sempre estar respondendo as suas perguntas. Mande perguntas para mim aqui nos comentários, mande perguntas dentro do Instagram, a gente sempre vai estar selecionando e respondendo para vocês essas perguntas. Foi um prazer estar junto com vocês. E eu espero vocês aí no próximo vídeo.